Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou a Danúbia Braga e hoje a gente vai falar sobre a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre as novas regras de cultivo do cannabis medicinal aqui no Brasil. A gente também vai entender sobre a saúde do sono e como o uso de fitoterápicos ajudam no processo, além, é claro, das atualizações do mundo da saúde. Bom, a Anvisa aprovou no dia 28 de janeiro a regulamentação de todas as etapas de produção do cannabis para fins medicinais aqui no Brasil. A Júlia Zanini traz mais detalhes para a gente. Utilizado para tratamentos de Alzheimer até ansiedade e depressão, o cannabis para fins medicinais e científicos agora pode ser cultivado e produzido no Brasil. A aprovação aconteceu após a realização da primeira reunião pública da diretoria colegiada de 2026, no fim do mês de janeiro. O Alex Ferreira, membro do Orange House Brasil, clube focado em atendimento de pessoas que realizam o uso de cannabis medicinal, explica como essa aprovação ajuda no tratamento de milhares de pacientes. Eu trato de ansiedade e depressão há muitos anos, né? Com remédios e tal. E hoje eu já não uso mais esses remédios controlados, graças aos canabidiols, né? E essa aprovação nova da Anvisa, né? Ela vai facilitar o meu acesso ao medicamento e com qualidade também, né? Porque a gente sabe que aquilo está sendo produzido para os meios medicinais, né? E junto com o médico me dá as dosagens que eu preciso para o meu problema, tá? Então, isso é questão de mudança de vida, de verdade. Hoje, com o uso medicinal, com as dosagens certas, com o acompanhamento do médico, juntamente com a minha psiquiatra, né? Como eu havia dito, eu tirei os meus medicamentos controlados. Então, isso veio para me dar uma qualidade de vida que eu nunca não tinha antes. Não dormia direito, né? Ficava até madrugada acordado, tinha um dia péssimo. E hoje não, né? Hoje, como eu sou tatuador, então meu dia a dia requer muito de mim, principalmente na parte criativa. Isso me ajuda de uma forma excelente, porque eu faço tudo com calma, em paz e consigo ao mesmo tempo também curtir minha família. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou as regras para quem pretende realizar o cultivo do produto. A produção fica limitada apenas para as pessoas jurídicas, como empresas e instituições. Para obter autorização, é necessário seguir uma série de exigências, como a inspeção sanitária prévia, sistema de rastreamento da planta e dos produtos derivados e um controle permanente de segurança nas áreas de cultivo. Em caso de irregularidade, haverá uma suspensão imediata das atividades. Para fins científicos, instituições de ensino e pesquisa também devem seguir as regras de segurança e controle. Associações sem fins lucrativos continuam proibidas de comercializar os produtos e passam a ter regras específicas de funcionamento, sendo necessária a adoção de um plano de monitoramento, controle de qualidade e rastreabilidade completa, desde a produção até a entrega ao cliente. Agora me diz uma coisa, você costuma dormir bem? Ou pelo menos dorme aquela quantidade de horas ali necessária para conseguir realizar bem suas tarefas do dia a dia? Porque muita gente enfrenta problemas com sono e nem sempre sabem o que fazer, né, para ajudar na qualidade desse descanso. Então, para responder todas as nossas dúvidas e, claro, trazer boas dicas, a gente recebe hoje no Jovem Pan Saúde o Dr. Fernando Gomes, neurologista. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Danúbia. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar com todas as pessoas que estão nos assistindo agora informações valiosíssimas para a qualidade de vida. Doutor, a gente acabou de ver essa aprovação da Anvisa, uma aprovação importante, porque o cannabis ele pode ser usado como um fitoterápico e ajudar nessa qualidade do sono? Pode, objetivamente sim. Não significa que toda pessoa que tem dificuldade para dormir, esse seja o caminho imediato ou primeira linha de ação, mas sim existem receptores em células cerebrais para neurotransmissores, e o canabinoide acaba funcionando desta maneira, que levam o cérebro a ter um padrão de funcionamento mais próximo do fisiológico e, com isso, garantir uma qualidade de sono. Hoje, qual o principal problema que as pessoas acabam comentando no consultório para conseguir dormir? São muitos, né? Acho que a primeira coisa que impacta é a realidade das pessoas entenderem que quando a gente está dormindo, o cérebro não está desligado. Dormir não é perda de tempo. Então, muitas pessoas se queixam que estão dormindo mal e, com isso, acreditam que, na verdade, a sua produção no dia seguinte não está sendo
da melhor forma possível. E, de fato, isso é realidade. Então, a primeira questão é essa. Olha, eu não consigo iniciar o sono, eu não consigo manter uma noite de sono repleta, né, inteira, de descanso, ou então eu acordo sempre muito cansado. E as causas são múltiplas, são várias. E isso que é muito importante que as pessoas venham entender. Se a gente fizer uma continha simples, vamos supor que de fato a gente conseguisse dormir 8 horas. Não que 8 horas seja uma prescrição ou um número mágico, como se acreditava no passado. A gente está falando de 1/3 do dia. Então uma pessoa que vive 90 anos, é de se esperar em média que 30 anos da nossa vida, né, vivendo nessa amplitude de idade, seja dentro ou no contexto do seu quarto, deitado numa cama, repousando. E é um momento em que o cérebro ele não está parado. O cérebro funciona muito nesse momento e é extremamente importante para a manutenção do nosso equilíbrio físico, equilíbrio emocional, consolidação da memória, restabelecimento do aparelho cardiovascular, liberação de hormônios e sistema imunológico. E quando a gente fala sistema imunológico, é evitar doenças infecciosas e também até mesmo câncer através do processo interno que o corpo tem de expulsar aquilo que não é saudável do corpo. Muita coisa, principalmente pensando nessa questão também do humor no dia a dia, e muita gente fala sobre insônia, ou seja, deita e todos os problemas da vida vêm à tona. Aí você quer resolver tudo à noite. Esse é o principal sintoma de uma insônia? Ou tem outros sinais que é importante as pessoas ficarem espertas? Porque às vezes tem aquele pensamento acelerado. É só isso ou não? Não, é muito mais coisa. Uma delas, assim, acho que acaba sendo um grande marcador, é o seguinte: eu desperto no dia seguinte ou depois do momento do sono fisiológico normal e eu sinto que eu não estou descansado, não estou pronto para começar um próximo dia com toda a energia que alguma vez na vida eu já experimentei. A outra questão é essa que você está falando, né? A pessoa deita, ela entende que aquele é o momento de repousar e ela não consegue repousar, porque a cabeça está a mil, passando os problemas, repassando coisas, ou seja, ela vive uma situação de preocupação. E quando a gente pega a palavra preocupação é bem interessante, né? Ela é uma fusão desse prefixo pré, ou seja, antes do tempo da ocupação. Então você nem está ocupado no momento para resolver a situação, mas você já designou que o seu cérebro, principalmente as partes mais anteriores, os lobos frontais, estivessem trabalhando para tentar solucionar um problema. E você pode imaginar aquele momento sagrado, importantíssimo, como eu falei anteriormente, para a saúde biológica do corpo, você deixa relegado a segundo plano. Doutor, eu já tive essa sensação e aí quero tirar até, aproveitando aqui a oportunidade, a minha dúvida. A paralisia do sono. Quando a gente talvez tem um pesadelo, acorda e não consegue nem se mexer, fica só com aquela respiração. Essa é a paralisia do sono. O que acontece? O que leva a isso também? Então, existem distúrbios do sono, né? Um deles é a insônia que a gente falou, que é a dificuldade para você começar a dormir, manter uma noite de sono ou então até mesmo esse despertar precoce. E existem outras parassonias, por exemplo, o sonambulismo, o terror noturno, a paralisia do sono, que pode acontecer no começo ou então no final do sono, perto do despertar, no qual existe um desacoplamento entre a sua consciência, ou seja, a retomada do contato com o mundo físico onde você está, com a possibilidade de você movimentar ativamente e pela sua própria vontade o corpo físico. Então surge uma sensação muito ruim, principalmente se a pessoa não tem isso com frequência, porque pessoas que experimentam isso muitas vezes já percebem e entendem isso como uma coisa que, tudo bem, não vai ter uma grave implicação, é só a sensação que não é muito agradável. Então você está lá, você sente seu corpo físico, pode às vezes escutar, mas você não consegue se mexer e você sente que você está enclausurado dentro do próprio corpo físico. E muitas vezes isso acontece em situações no qual a gente não respeita a fisiologia, né, o funcionamento normal do nosso corpo. Então a pessoa que tem muita privação de sono, ou que às vezes come em grande quantidade no período da noite, ingere bebida alcoólica antes do sono, e aí, na verdade, favorece que esse despertar, né, assimétrico, ou seja, primeiro surge a consciência e depois outras áreas do cérebro relacionadas a responder à nossa vontade e mandar os músculos se mexer, ela acontece. Agora me diz uma coisa, tem alguma dica, alguma posição para dormir melhor, que vai ajudar a induzir o sono, ou travesseiro, ou o que não deve fazer estou falando na hora que vai deitar mesmo, na hora de repousar, que contribui para você dormir melhor? Olha, existe uma questão muito individual, então, né, a melhor posição é aquela que de fato você consegue deitar e relaxar. Mas a primeira dica que pode parecer óbvia é a seguinte: a melhor posição para dormir, gente, é deitado.
Eu digo isso porque tem pessoas que dormem por exaustão. A pessoa fica na bancada, às vezes mexendo no computador, ou então na frente da televisão, no sofá, e se acostuma sempre a adormecer dessa forma. E o corpo, quando ele está na horizontal, principalmente se puder estar deitado do lado direito ou do lado esquerdo, né, com um travesseiro que seja mais ou menos do tamanho aqui da distância que a gente tem do ombro para a cabeça, você coloca toda a sua coluna vertebral num alinhamento e você favorece o funcionamento de algo que hoje a ciência já sabe, chamado sistema glinfático do cérebro. Não é linfático, é glinfático, que é um sistema complexo que permite que algumas toxinas, produtos do metabolismo cerebral, sejam retirados enquanto a gente dorme. Eu estou falando até de proteínas relacionadas, por exemplo, com a doença de Alzheimer, e que possam ser levadas para fora do tecido cerebral. Então eu diria para você o seguinte: melhor posição, deitado, na horizontal, se puder deitar de lado, melhor. Existem algumas posições que elas não são muito favoráveis para a coluna vertebral, não tem nada a ver aqui diretamente com a pergunta que você me fez, mas tem tudo a ver com saúde, como, por exemplo, deitar de barriga para baixo. Tem muitas pessoas que, de fato, conseguem deitar dessa maneira. A melhor coisa é, de fato, deitar e descansar. Porém, para a coluna vertebral, se você deita de lado, direito ou esquerdo, ou então de barriga para cima, um travesseiro embaixo do joelho, por exemplo, isso pode favorecer a sua coluna vertebral também até aquele momento de relaxamento. O senhor disse que não necessariamente todo mundo precisa de 8 horas de sono. Eu gostaria de falar sobre isso, porque muito circula às vezes nas redes sociais, aí fórmulas mágicas. Tem que ser 8 horas de sono. Não necessariamente, ou tem que ser as 8 horas, precisa de qualidade. Aí como chegar nessa qualidade do sono? Eu acho que assim, se a gente entende qual que é a arquitetura do sono, a gente não precisa ser um super especialista na medicina do sono para perceber que alguns cuidados precisam ser levados em consideração. O sono não é uma coisa como um avião que decola, e aí você entra no modo cruzeiro e depois você pousa, né, quando está começando amanhã e acorda. O sono tem ciclos, que geralmente são mais ou menos de 90 minutos, isso não é uma regra, mas mais ou menos, em que você vai aprofundando o sono, você chega no momento do sono REM, Rapid Eye Movements, no qual você tem uma característica muito interessante, o corpo físico está todo relaxado, mas quando você coloca um eletroencefalograma na cabeça, é possível verificar uma atividade intensa cerebral similar a quando a gente está aqui, em vigília, acordado. Porque é o momento onde as memórias são impactadas, organizadas em regiões profundas do cérebro, como, por exemplo, o hipocampo e outras áreas. Então, o que acontece? Se eu estou falando para você que são 90 minutos são 1h30, dormir múltiplos, permitindo que esses ciclos aconteçam, faz sentido. Quando a gente fala esse número, né, de 8 horas, você está imaginando pelo menos uns 5 ciclos, mais ou menos, entendendo que as pessoas têm mais ou menos esse tempo de permanência em cada uma desse circuito completo acontecendo. Então, assim, falar para você, tem que dormir 8 horas, é uma realidade que hoje em dia a ciência já derrubou. Mas o que o bom senso diz? Se você dorme aí 4 a 5 ciclos por noite, isso é o tempo médio biológico que as pessoas em geral têm para de fato restabelecer toda essa característica que eu te falei, de equilibrar o aparelho cardiovascular, liberação de hormônios, organização da memória, equilíbrio do sistema límbico. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer por que a pessoa se equilibra emocionalmente depois de um dia. Exemplo típico, você pega uma criança que está ali emburrada, chateada, fazendo birra, cansada. Ela tira aquele soninho e ela volta diferente daquela experiência. Por quê? O nosso sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, ele entra, na verdade, num período de reequilíbrio eletrobiológico. Então isso é um fato que a ciência já sabe. Por isso que a gente fala, olha, permita uma noite de sono com pelo menos 4 a 5 ciclos, ou seja, 6 a 8 horas. Para a gente ter esse sono bom e restaurador, qual seria o ritual antes de dormir ideal? Porque muitas telas, às vezes a gente coloca uma série, olha o Instagram, conversa com o companheiro e aí ainda quer dormir rápido. Exato, né? O nosso cérebro ele é plástico, né? O que significa isso? A gente aprende, a gente consegue condicionar alguns comportamentos e a gente sabe de alguns que são conflitantes, né? Falando em termos gerais, isso se chama higiene do sono. A primeira coisa é você conseguir estabelecer uma rotina mínima de mais ou menos o horário que você geralmente dorme e o horário que você mais ou menos sempre acorda. É lógico que nada deve ser tão rígido. Tem uma festa, tem um evento que é exceção, você não vai cumprir exatamente aquilo à risca, mas isso favorece você entrar dentro de um padrão em equilíbrio com
com o nosso ritmo chamado circadiano, que é ditado, quer a gente queira ou não, pela região do hipotálamo, que é uma região profunda do cérebro que conversa, né, com uma glândula importante, a glândula pituitária, e libera diversos hormônios, como cortisol, hormônio do crescimento, fatores que vão estimular a liberação de testosterona, estrogênio e outras coisas. Então, a primeira coisa seria essa, você estabelecer um cronograma normal. Segunda coisa, fazer coisas que gastem energia do corpo físico durante o dia. Evitar o consumo de substâncias que sejam psicoestimulantes até pelo menos o final da tarde. E aqui a vedete é a cafeína. E quando a gente fala de hábito, que é o que você está falando, você me deu exemplo de 3 coisas, né? A mais importante ficou, infelizmente, relegada a terceiro plano. Você até falou depois, eu estou tendo que conversar aqui com meu cônjuge. Essa deveria ser a primeira, né? Mas o mundo moderno impele isso como uma coisa a mais que a gente faz. Então, a própria televisão e o telefone celular, ou os aplicativos que deixam você com aquele estímulo visual, né, chamada luz azul a todo momento, interfere, e a gente já sabe porque isso biologicamente acontece, na liberação de um hormônio pela glândula pineal chamada melatonina, que é fundamental para ajudar esse processo de relaxamento e o embarcar numa noite saudável de sono. E como fazer para conduzir isso? Bom, ritual do sono, de pelo menos 1 hora antes do momento em que você falou, tudo bem, olha, é 10h30 da noite que eu acho interessante dormir, chegou 9h30, já começa, na verdade, a fechar a tela, já sai de rede social, já sai de conversa, fica com conversa física com quem está perto de você e se prepara, porque o seu próprio cérebro ele vai entrando no modo de relaxamento. Apaga a luz do quarto. Se possível for, coloca ali até alguma fita para tampar, porque às vezes quem tem televisão no quarto fica aquela luzinha acesa, tenta deixar o mais escuro possível, e isso já favorece naturalmente para que esses hormônios, como por exemplo a melatonina, já comecem a ser liberados e fisiologicamente você possa embarcar num sono normal. Doutora, a gente preparou mitos e verdades, porque tem muita gente aí, vai passando de geração para geração, então para a gente fazer um bate-bola rapidinho, eu queria começar perguntando o quê? A quantidade de comida antes de dormir pode atrapalhar o sono, se comer muito? Atrapalha. Outra pergunta, dormir depois das 11 da noite também atrapalha na saúde física e mental? Não necessariamente. Mas Veja, não se você vai dormir depois das 11, mas você pode acordar, por exemplo, às 7, 8 horas da manhã, ok. Se você vai dormir depois das 11, mas tem que acordar compulsoriamente 4h30, 5 horas da manhã, veja, respeite, né? Comece um pouquinho mais cedo esse processo. Dormir pouco engorda? Pode engordar, porque o que acontece é que você provoca um desequilíbrio hormonal e isso pode predispor, na verdade, até mais ansiedade, e com isso, então, você tem mais acesso e vontade em se alimentar. Agora, uma dica. Qual, então, o principal forma para a gente dormir melhor, pensando no dia como um todo? Bom, evitar a ingesta excessiva de café, como eu falei para você, 4 a 5 xícaras no máximo, a última antes das 6 horas da tarde. Praticar atividade física, de preferência de manhã ou de tarde, né? Até mesmo de noite. Cada um tem a sua agenda, mas assim, acaba botando o próprio corpo físico e o cérebro numa situação um pouco mais desafiadora para dormir de forma adequada. Não tomar de forma nenhuma remédio sem prescrição médica, isso é importantíssimo o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque o sono, muitas vezes alterado, a insônia, ela não é um problema do sono propriamente dito, pode ser uma manifestação clínica neuropsiquiátrica, da ansiedade ou da depressão. Então, se a pessoa dorme pouco, porque está vivendo um quadro de depressão e ela não vai no psiquiatra e toma um remédio para camuflar esse sintoma, ela vai piorar da depressão, porque, na verdade, ela está simplesmente tratando um sintoma aparente de uma coisa muito maior. Porque muitas vezes a pessoa trata a depressão e passa a dormir de uma forma melhor. Então isso precisa ficar claro, né? Não tomar remédio que induza o sono sem uma prescrição médica adequada. Lembrando que existe um exame valiosíssimo chamado polissonografia, que traz todas as informações objetivas para o profissional, que é isso que eu falei. Olha, como é que é a arquitetura do sono, o sono está sendo eficiente ou não. Eu ronco durante o sono? Será que é por causa disso que eu estou tendo vários despertares? Pior ainda, será que eu tenho a apneia do sono? Puxa vida, a saúde do seu cérebro e do corpo físico está comprometida se você tiver essa situação e não entrar num processo de tratamento. Vai passar com otorrino, às vezes tem que fazer alguma cirurgia para aumentar as vias aéreas, ou então usar CPAP, que é um
dispositivo que auxilia a entrada e a troca gasosa, extremamente importante para hematose, né, para jogar o gás carbônico para fora e botar oxigênio para dentro, e com isso, então, você ter a saúde do seu cérebro preservada. Doutor, os fitoterápicos em geral, eles podem contribuir? E só mais uma questão, a tal das gummies de melatonina. Então, podem contribuir, né? Mas assim, até a própria suplementação, é lógico que se o indivíduo vai tomar um hormônio que a gente sabe que biologicamente ele induz um estado de maior relaxamento, é de se esperar que isso venha a acontecer. Só que geralmente você suplementa quem tem, de fato, uma carência orgânica. Se eu tenho a minha glândula pineal funcionando normal, produzindo melatonina normal, mas devido aos meus maus hábitos, né, que a gente já sabe, como você falou, tela aqui, luz azul, ou então eu fico numa situação de excitação mental muito grande, não adianta eu tomar 1 quilo de melatonina se eu não entender que eu preciso respeitar o meu corpo físico e organizar a minha agenda. Ou seja, faça o que você quiser, mas entenda que aquele momento é um momento importante para você dedicar à sua saúde. É como, por exemplo, você entrar no banho e entrar com o celular. Pô, puxa vida, a gente sabe que pessoas que são extremamente viciadas nesse processo, muitas vezes até fazem, mas é que é até mais metafórico aqui, o colorido, mas a mesma coisa em relação ao sono. Por que você permite que isso entre dentro de um período que é basicamente um santuário, né, do bem-estar e da boa qualidade de vida? Doutor, muito obrigada pelas suas informações tão valiosas. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos uma ótima noite de sono. Obrigada. E agora a gente te atualiza sobre as principais notícias da semana na área da saúde. Papo de Saúde. E no nosso Papo de Saúde de hoje, recebemos o clínico geral e cardiologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Marcelo Sampaio, para nos atualizar das últimas notícias de saúde no mundo. A gente comentou, no último programa sobre o uso de canetas emagrecedoras para perda de peso. E nesta semana, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido, que é semelhante à nossa Anvisa aqui no Brasil, alertou sobre um risco raro de pancreatite aguda grave em pacientes que utilizam 2 tipos dessas canetas, GIP e a GLP-1. Doutor, gostaria então de agradecer aqui a sua presença e comentar a respeito desse risco de pancreatite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Na realidade, esse é um evento extremamente raro. Por quê? Nós sabemos que agora, com o crescimento acelerado da utilização dessas canetas, vão aparecer uma série de efeitos colaterais. O mais comum, por exemplo, é a formação de cálculos. Esses cálculos podem eventualmente gerar pancreatite. A pancreatite é um evento importante, deve ser monitorado, por isso que a gente tem que sempre respeitar as indicações dessas canetas, que são a utilização para pacientes com diabetes, obesidade e sobrepeso. Então, obviamente, procurando um médico. O médico fazendo exames, a gente não teria esse tipo de problema. Por isso é tão importante não fazer uso das canetas sem uma recomendação médica, né? Exatamente. O grande problema é uma indicação que não é precisa. É aquele desejo social de você tratar uma eventual obesidade. Aí começa todo mundo que utilizar a caneta sem uma indicação. Essas pessoas não passam por médico, às vezes pegam canetas que são fraudadas ou às vezes canetas que têm outros tipos de mistura e os efeitos colaterais começam a aparecer. Então é muito importante você passar por uma avaliação médica, o médico constatar que você tem uma indicação de tratamento, fazer os exames prévios à utilização das canetas e aí sim você pode utilizar com toda a segurança. Bom, uma outra notícia bem importante é que a OMS anunciou uma busca por quase $1 bilhão para responder a 36 emergências no mundo, abrangendo ali crises humanitárias, repentinas e prolongadas. Doutor, falando desse assunto, a gente vive muitos conflitos hoje, que também traz esse alerta, né? Pois é, infelizmente hoje o mundo está vivendo conflitos armados, guerras, que vão gerando problemas de saúde muito importantes. E isso realmente é um papel da Organização Mundial de Saúde. Além disso, hoje estão surgindo problemas de saúde vinculados às alterações climáticas. Essas perturbações todas do clima, muito frio, muito calor, vão gerando problemas que a Organização Mundial também tem que monitorar. E finalmente a questão das pandemias. Esse é um problema crônico. Nós tivemos o Covid, que graças a Deus ele terminou, mas será que teremos outra pandemia? Então todo esse papel é muito importante, o alerta, declarar essas emergências para que tudo isso possa ser bem
bem controlado e monitorado. A gente aproveita para falar justamente um assunto importante sobre uma declaração do Ministério da Saúde de que o vírus Nipah não ameaça o Brasil. A gente também falou no último programa sobre o vírus Nipah, que criou um surto na Índia, mas o Ministério da Saúde aqui no Brasil tranquilizou os brasileiros sobre essa notícia. Aproveitando para falar sobre isso, porque muita gente vai para a internet, faz essa busca, fica preocupado, então é importante a gente reforçar. Não tem um risco, pelo menos hoje, de pandemia. Dificilmente nós teremos uma pandemia, muito difícil, pelas características do vírus Nipah. Por quê? É um vírus que provoca uma doença muito agressiva. Por ser muito agressiva, a transmissibilidade dela é pequena. Então as pessoas ficam doentes rapidamente e não conseguem transmitir esse vírus, diferente do Covid, que tinha muitas pessoas assintomáticas ou com sintomas leves que transmitiam isso, porque continuavam na comunidade. Além do mais, o reservatório dessa doença é um morcego que não existe no nosso país. É um morcego grande que come frutas, que come seiva da tamareira. Isso a gente também não utiliza isso. Então, dificilmente ela vai chegar no nosso país. O que a gente tem que tomar cuidado? Com os viajantes, com as pessoas que vão para o sudoeste asiático e que podem eventualmente ter contato com pessoas que têm esse vírus, com secreções, e aí trazer essa doença para cá. Mas chegar de uma forma onde provoque um impacto social, um impacto na saúde, dificilmente isso irá acontecer. Até porque a questão da Covid, como o senhor bem disse, era bem silenciosa. Às vezes a pessoa nem sabia que tinha. E não é o que acontece com esse vírus. Exatamente. Na Covid, uma pessoa poderia transmitir até para 3 a 5 pessoas. No Nipah, não. Ela consegue transmitir só para uma pessoa e olhe lá, porque é realmente uma doença muito agressiva, com alta mortalidade, e logo a pessoa ou está internada ou está em casa tratando. Então, ela não está na comunidade transmitindo. Por isso que o Nipah, em 1998, na Malásia, ele teve um surto, mas não teve uma pandemia. Então, há 27 anos, teve o primeiro caso de Nipah sem nenhuma pandemia. Por isso que dificilmente virá uma pandemia do Nipah. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Um abraço. E muito obrigada a você também que nos acompanhou, pelo carinho da tua audiência. E se você tiver alguma sugestão, tema ou alguma dúvida, é só mandar um e-mail pra gente. saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.